Meus irmãos, nós vamos para o momento da palavra, momento de compartilhar a palavra do Senhor e de sermos cheios dela. Eu costumo falar com os irmãos lá do Miguel Badra, da nossa congregação. Aliás, aproveita, passa ali no Miguel Badra, faz uma visitinha lá para a Mai, depois você vai lá na congregação. Acho que não no domingo, porque domingo eles não atendem lá, mas a gente trabalha lá. Então, vão lá, conheçam o projeto que Deus está abençoando ali. E eu costumo dizer para eles que o momento da palavra é um momento em que a adoração ao Senhor ela não cessa. Porque a gente costuma, talvez, ou melhor, é possível que você tenha o entendimento de que tudo que é ativo dentro de um culto, ou seja, a oração que ela é feita, os cânticos, os hinos que são entoados, eles fazem parte do que a gente chama de adoração. Mas quando nós disponibilizamos todo o nosso intelecto, todos nossos captores é muito difícil, todos os nossos olhos, os ouvidos, toda a nossa atenção e o coração se dispõe para receber e para temer somente a verdade do Senhor, como o salmista fala lá no Salmo 86, verso 11, nós estamos adorando ao Senhor também. Quantas coisas nós damos atenção durante a nossa semana e gastamos tempo com isso. E esse momento é o momento de nós adorarmos ao Senhor ouvindo a sua palavra. E a gente vai fazer isso finalizando a nossa série de sermões baseados no tema perdão. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Nós faremos a leitura do verso de número 12 ao verso de número 14. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 12 ao verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, a Tua palavra, Senhor, é de fato a espada que divide, Senhor, nossos pensamentos, nossos desejos, nossos objetivos, separa, Senhor, e faz a distinção correta daquilo que deve servir ao Senhor e daquilo que é contra a Tua palavra. Por isso nós pedimos que nessa noite, ó Deus, o Senhor venha nos guiar, ó Pai, nesse momento. Seja Deus com o pregador que vai expor a palavra aos irmãos, seja com os nossos irmãos aqui nessa noite, os que acompanham em casa, para que possam recepcionar a mensagem do Senhor, e seja com todos nós, ó Deus, como a igreja do Senhor, para que ao sair daqui possamos frutificar e responder ao Senhor e a essa palavra que nos transforma, vivendo e dizendo a esse mundo que nós tememos a um Senhor que é vivo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ser crente é complicado, não é? Não é difícil? No começo eu falei, em uma das orações, eu falei sobre a nossa dificuldade, muitas vezes, em querer ser mais crente, mas ter essas limitações que parece que a gente está dando muitos passos para trás. E quando eu falo a respeito disso, eu falo por causa própria mesmo, porque a gente tem até uma projeção, acredito que você tenha até mesmo um objetivo de como será, aliás, quando você alcançar o tal objetivo de ser um varão perfeito, como Cristo. A gente sabe que isso não acontecerá aqui nessa terra, nesse período decaído em que nós vivemos, mas tem momentos específicos da nossa existência em que nós parecemos estar encurralados diante de tanta humanidade
E não humanidade no sentido altruísta, mas humanidade no sentido de limitação mesmo. Parece que não dá para evoluir espiritualmente, se essa palavra pudesse ser bem-vinda no nosso meio, mas parece que a gente não está crescendo em alguns momentos. E quando esse pensamento, quando a gente traz essa reflexão para dentro da igreja, para a maneira como nós lidamos uns com os outros, parece mais difícil ainda. Se você tem dificuldade em se dominar, ter domínio próprio, por exemplo, se você tem dificuldade de refrear a sua língua, se você tem dificuldade em não invejar ou não querer o que é do outro, né? Isso tudo é muito individual, mas quando você pensa que você tem que andar mais uma milha com outro irmão que te ofendeu, quando você pensa que você precisa lidar com toda uma igreja que talvez você não acha que se encaixe, ou que talvez você acha que deveria mudar para que você pudesse, de alguma forma, servir melhor ao Senhor, ou colocar os seus dons e talentos à disposição, parece mesmo que Cristo não está sendo desenvolvido em nós. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas seja honesto consigo mesmo nessa reflexão que introduz a nossa mensagem. Não parece, muitas vezes, em alguns determinados momentos da nossa vida, que Cristo não está crescendo dentro de nós? E no que diz respeito às relações, não parece que é mais difícil ainda? E isso é meio que óbvio, porque são as relações, é a maneira como nós lidamos com o outro, com o que está além de nós, com aquele que exige que eu pare de olhar para a minha própria existência, que eu consigo, de fato, provar se tudo aquilo que eu tenho ouvido a respeito de Deus é, de fato, verdade na minha vida ou não. É só quando eu tenho que lidar com a chatice do outro, é só quando eu tenho que lidar com as manias, com os limites do outro, que eu começo a descobrir que eu também tenho limites, que eu também não consigo, muitas vezes, ser como o Cirineu e carregar uma cruz de outra pessoa. É quando eu tenho que olhar para alguns defeitos que eu talvez já tenha superado na minha caminhada cristã, mas que o outro ainda não superou, porque ele está no começo, talvez, é que eu percebo que, meu Deus, ser crente dá muito trabalho, E a gente costuma, dentro dessa reflexão, dentro desse momento de que a gente chega nesse resultado dessa ideia, pensar que, eu preciso, acho que talvez me converter. Você já deve ter falado isso em algum momento. Acho que eu preciso ser mais crente. Ou eu acho que eu preciso ser crente nesse momento. Só que essa fala, por mais comum que ela seja no seu vocabulário, no seu dia a dia, ela depõe contra algo que já foi feito antes mesmo que você pudesse tomar alguma atitude ou até mesmo chegar nessa reflexão comigo. Porque quando Cristo, ele se faz homem, nasce em nosso meio, sobe no madeiro, morre a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida, ressuscita, e ele é assunto aos céus, nós temos a certeza, pelas suas próprias palavras, de que nós temos a vida de Cristo em nós. Esse é um grande paradoxo do crente. Cristo vive em mim, mas parece que eu vivo mais do que ele. Cristo vive em mim. Eu ando e Cristo está andando comigo. Eu falo e deveriam ser as palavras de Cristo. Mas quando eu coloco isso à prova, quando eu vou olhar para o meu comportamento, parece tanto que eu não experimentei isso ou não vivi isso. E quando diz respeito a perdão, aí é que esse paradoxo fica mais pesado nas nossas costas. Porque perdoar é quase que o que nos liga à vida de Cristo, é quase que nos faz de fato experimentar qual foi, aliás, a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Mas quando nós estamos lendo esse texto aqui, nós estamos fazendo um recorte de uma mensagem que Paulo está destrinchando, explicando muito mais. No capítulo anterior, ele abordou as evidências da verdadeira conversão, você pode ler isso depois na sua casa, mas nesse capítulo 3 específico, nós vamos ter uma análise das evidências dessa vida dele em nós, dessa santificação.
Porque a conversão, ela precede a santificação, e essa é o resultado de uma vida que foi alcançada pelo Senhor, e não apenas alcançada no sentido de um momento em que nós entendemos, olha, existe um Cristo, mas como resultado de algo que já foi planejado na eternidade. Quando falamos da vida de Cristo em nós, nós falamos da nossa união com Cristo, do fato de agora não termos mais nenhum tipo de argumento ou de desculpas para continuar mantendo a nossa carne viva, festejando e fazendo o que quer por esse mundo. Nós estamos falando de um Deus que escolheu, decidiu, no seu plano eterno, por seu amor e graça, habitar dentro de pecadores e transformar esses pecadores em pequenos cristos. Logo, quando a gente começa olhando para os versos anteriores, do verso 12 até o 14 que nós lemos, nós temos um exercício lógico que eu gostaria que você também acompanhasse na sua Bíblia. Paulo diz assim no verso de número 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Porque é resultado na teologia de Paulo que todo aquele que é ressuscitado com alguém que ressuscitou e subiu, que os nossos pensamentos não fiquem aterrados nessa terra, eles subam junto com Cristo. Eles comecem a olhar para essa terra não como o lugar da nossa segurança, o lugar do nosso respaldo, o lugar da nossa confiança e do nosso projeto final de vida, mas para que os nossos olhares e o nosso coração ressuscite com Cristo e olhe para aquele que está sentado à direita de Deus Pai e diga, os pensamentos dele, de fato, são mais altos do que os meus. Então eu vou buscá-los, ao invés de ficar aqui nessa terra, pensando nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque nós morremos. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aqui começa uma grande dificuldade até mesmo de a gente interpretar isso de uma maneira rápida, porque talvez você já tenha, talvez não, com certeza, você já se deparou com esse texto, e ele está falando de uma coisa que já aconteceu, de algo que está acontecendo e de algo que vai acontecer. Se no verso de número 1 ele fala de que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, ele fala no verso de número 3 que a nossa vida está oculta, ou seja, algo no passado que tem uma consequência nesse presente, no momento que nós estamos vivendo, mas olhando para o verso de número 4, ainda aponta para algo que há de se completar. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ou seja, seremos glorificados. A nossa expectativa de uma vida dedicada ao Senhor, como resposta de algo que Ele já fez, é ter a certeza de que nós estamos escondidos nele. Então, quem está escondido em Deus, pensa nas coisas do alto, onde Ele está, e busca as coisas do alto, onde Ele está, aguardando de fato a manifestação completa. Porque no plano do Senhor, viver dentro de nós através do Seu Espírito, é a garantia de que, olha, eu já estou fazendo essa obra em vocês, eu fui para que vocês recebessem o Consolador, mas aguardem porque ainda não está completo. É por isso que a oração, no momento da confissão, de que a gente está tentando, mas tem dificuldade, ela faz muito sentido, porque ainda há de se manifestar de maneira completa, em glória, a nossa vida plena em Cristo. Sabendo desse projeto de passado, presente e futuro do próprio Deus, como resultado da sua união, ou, aliás, como de fato que a união com Cristo é, ele começa a dar agora algumas diretrizes para que essa ideia não fique apenas no imaginário, para que você não apenas diga, nossa, como é bonito esse texto e tem umas ideias filosóficas legais. Ele começa a dizer que há uma implicação pessoal dentro do seu coração, porque agora Paulo está preocupado de que tudo aquilo que ele já falou anteriormente sobre a plenitude de Cristo, sobre o que é ser convertido em Cristo, agora isso comece a fazer sentido na prática. E ele vai dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena,
prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Estou lendo o verso 5. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivieis nela, quando vocês estavam presos a ela, quando era não apenas uma ideia de diversão, mas quando de fato uma sexualidade agressiva, apenas buscando sua própria satisfação, ou quando o desejo maligno, ou quando a avareza, ou quando a idolatria, tudo isso era algo que dominava você, não era algo que você lutava contra. Ele está dizendo que a gente precisa fazer morrer ainda os resquícios daquilo que nos condenava, o seu orgulho, a sua indiferença, a sua soberba, a sua perversão. Ainda tem esses resquícios. Ainda tem esses resquícios. Sou casado com uma pedagoga e conheço muitos pedagogos, aliás, aqui dessa igreja. E se tem uma coisa que chateia todo e qualquer pedagogo, é trabalho com purpurina. Por quê? Porque aquilo é terrível, uma tristeza só. Fica bonito depois que você colocou a cola, jogou glitter, fez aquele cartaz, fez aquele figurino, seja lá o que for, aquilo fica incrível. Mas você tem filhos, eles vão para a faculdade, eles te dão netos e você ainda está achando purpurina no meio da casa, no meio da roupa, um resquício que aquilo não sai. É terrível, é terrível. Parece que a nossa natureza pecaminosa, ela é bem pior do que uma purpurina, porque ela se impregna com muito mais facilidade, e ela não apenas fica impregnada, mas se essa ordem do verso de número 5 não for colocada em prática, se nós não fizermos morrer, pois todas essas pequenas purpurinas, elas começam a se proliferar um pouco mais. E aí agora não é só um brilhinho, quando você vê, você está cercado de muita sujeira. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. E não fazer morrê-las é algo que os filhos da desobediência fazem. Eles vivem na desobediência, no meio dessa sujeira toda, e eles não se arrependem. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, Paulo ele vai começar a utilizar uma figura de linguagem que ela é muito interessante, porque ela diz respeito a exatamente o que a vida com Cristo, para nós, de uma maneira visual, pode significar. Ele está usando, mais uma vez, e na teologia de Paulo, ou seja, na maneira como Paulo comunica as Escrituras, despojar e revestir são ações que fazem muito sentido. Porque quando você está revestido de alguma coisa, dependendo do material que você esteja revestido, você pode se proteger do frio, você pode se proteger de, se for um colete à prova de balas, você pode se proteger de uma bala perdida. Mas também significa que você vai estar utilizando algum tipo de peso. Você vai estar utilizando algo que vai te identificar também no meio do lugar onde você vive. Então, alguém que está utilizando um uniforme dos Correios, ele não vai ser chamado de bombeiro. Não é meio óbvio? Se você tiver com um avental verde no meio de uma cafeteria, as pessoas não vão achar que você está ali só para comprar café. Elas vão confundir você com quem está vendendo café. Despojar do velho homem para Paulo diz respeito também à identificação que você tem por estar ou não unido com Cristo. Tudo aquilo que Paulo falou no verso de número 15, no verso de número 5, aliás, para fazer morrer, são características das roupas que os filhos da desobediência utilizam e são identificados por isso. Logo, os filhos de Deus, eles precisam, esses que foram mortos e ressuscitados com Cristo, precisam se despojar, jogar essa roupa fora. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentir uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ele está utilizando isso também de Efésios 4. E vos revestistes do novo homem que se
refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, Cristo, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Pois bem, essas características que ainda são abstratas, nós estamos falando de figuras de linguagem ainda, elas vão fazer sentido mais uma vez, porque agora Paulo ele vai começar a ir mais fundo no que diz respeito ao comportamento daqueles que estão unidos com Cristo. E nós chegamos então no tema do nosso sermão de hoje. O perdão mútuo é um sinal da nossa união com Cristo. No verso de número 12, nós temos nosso primeiro ponto, que é a união com Cristo nos dá novas vestes. Se todas essas características anteriores, ira, prostituição, impureza, tudo isso que a gente já falou nos versos anteriores, são as características das roupas utilizadas pelos filhos da desobediência, ou seja, aqueles que não são a igreja do Senhor, aqueles que não são uma nação santa, aqueles que não são sacerdócio real, aqueles que não são povo exclusivo de propriedade do Senhor. Se essas características são o que definem a identidade dessas pessoas ímpias, Paulo agora ele vai dizer quais são as características daqueles que têm uma união com Cristo. Nas vestes que Paulo está dizendo para nós, no verso de número 12, ele está dizendo, colocai as vestes da união com Cristo. E que vestes são essas, Everson? A primeira coisa que ele caracteriza como um dos padrões dessas vestes é o fato de sermos eleitos de Deus. Porque ser eleito de Deus não é algo que você pode escolher, mas é uma escolha que agora abrange a sua vida. Mas a certeza disso, a apropriação dessa verdade, dessa certeza que a palavra nos dá, ela vai distinguir de fato a maneira como nós andamos nessa sociedade pecaminosa e caída. Porque pessoas que têm medo da morte e do inferno, elas constantemente estão tentando comprar o seu lugar no céu. Eles ouviram que Cristo tinha feito morada para as pessoas, ele tinha feito essa promessa para os discípulos, como o Evangelho de João narra para nós, e de alguma forma, por uma influência maligna de anos, isso não é novo, mas é uma influência de anos, eles acreditaram e acreditam ainda que precisam, de alguma forma, convencer ao Senhor de que eles podem entrar no reino de Deus. Então eles vivem sempre com medo. Eles não temem, eles vivem com medo. Eles olham para as avenidas, para as ruas desse mundo, e eles têm medo de que a qualquer momento eles possam ser pegos assim de surpresa por uma tentação. Eles têm medo mesmo que o Senhor volte na saída desse culto, porque eles fazem um balanço da sua própria vida e fazem assim, eu não estou legal com Deus. É possível que, se pedirem minha vida hoje, eu vá para o inferno. Quando a gente fala de predestinação, esse termo que causa arrepio em qualquer pessoa que não conhece, não as doutrinas da graça, não o calvinismo, mas que não conhece a palavra de Deus, que se acostumou a ouvir ou se contentou com o fato de que para tudo na vida é tudo uma questão de meritocracia. Mas quando a gente se depara com as Escrituras, quando a gente se depara com esse Cristo, com esse servo sofredor, a gente entende que nenhum dos nossos esforços conseguem, de alguma forma, comprar esse lugar no céu. Essas pessoas que não conhecem essa certeza, elas andam preocupadas demais. Elas não têm preocupação só com o que acontece nas escolas. Elas se preocupam com o que pode acontecer até mesmo nas suas igrejas. Elas se preocupam se elas vão poder andar seguras num shopping, num parque, numa praça. Medo da morte? Talvez, mas geralmente é o medo do que vem depois da morte. Como pessoas
que são unidas com Cristo, esse medo já não faz parte de nós. Porque toda a segurança ela é dada para aquele que o Senhor escolheu, inclusive o ladrão da cruz, que eu já mencionei em uma outra oportunidade que eu estava aqui. Esse homem ele recebe a certeza do Cristo que lhe escolheu, antes da fundação do mundo, de que depois daquele momento absurdo de tortura e dor, ele aproveitaria o privilégio do paraíso. Mas foi porque ele reconheceu que Cristo era Deus. Não. Foi porque o próprio Deus, na sua soberana vontade, ele disse: esse homem estará comigo no paraíso. Logo, as vestes que nós utilizamos, elas tiram de nós o andar decaído de pecado, o andar de frustração e de medo, aonde a gente não consegue andar nesse mundo. Então, a gente tem sempre medo da opinião das pessoas, a gente tem medo se a gente vai causar algum tipo de desconforto por proclamar a nossa fé, porque, sabe lá, tem tanta gente que estava na igreja e de repente agora está abraçando o mundo, vai que eu seja um deles também. Aqueles que são unidos com Cristo, eles vestem o seu colete de eleitos de Deus, mas não para esnobar, mas não para ostentar esse mundo, mas para testemunhar de que a sua vida está escondida em Deus, como o verso de número 3 afirma. Essa é apenas uma primeira característica dessa ordem que nós recebemos, de colocar as vestes da união com Cristo. E não apenas isso, mas o apóstolo Paulo ele vai dizer que para nós encontrarmos, lembre, a gente está caminhando para o perdão, mas antes de chegar no perdão, nós precisamos também nos vestir dessa roupa que também diz respeito a sermos santos. As qualidades que Paulo coloca nesse texto aqui, elas vão contra as deficiências, as dificuldades, os pecados que dominam os filhos da desobediência, aqueles que vão receber a ira de Deus, como já foi descrito nos versos anteriores. E esses santos, mais uma vez, repetindo o que vocês já sabem, eles não são pessoas perfeitas, eles não são pessoas que são aclamadas pelo mundo porque elas vêm na igreja como bons como bons cidadãos todo domingo. Essas pessoas, elas são separadas por Deus. Elas são escolhidas e separadas no mundo que crucificou o próprio Cristo, no mundo pelo qual Cristo deu a sua vida, mas elas são separadas para que elas possam não apenas aproveitar esse mundo da maneira correta, mas para que elas possam entender também que elas precisam testemunhar de maneira comportamental os resultados da união com Cristo. Não apenas santos, não apenas eleitos de Deus e santos, mas amados. Porque talvez a ideia de predestinação ou de eleição possa fazer você arrepiar, porque talvez você não saiba dizer para as pessoas como é isso, e parece realmente meio soberbo dizer: eu fui eleito por Deus, olha que arrogância. Mas a próxima característica dessa veste de alguém que é unido com Cristo, ela derruba todos esses argumentos. Porque os que foram eleitos pelo próprio Deus, que foram separados, ou seja, os santos, eles são amados. Eles recebem o amor de Deus. Eles só são eleitos e separados porque também foram amados por Deus. Logo, essas pessoas que são amadas, elas andam experimentando o conforto de alguém que está andando no meio de uma guerra. Tem um filme, eu acho que é 1867, não lembro o número. Qual o nome? Alguém lembrou aí? Que tem um menino correndo por um campo assim no meio da guerra. Eu não vou lembrar o nome do filme. Peraí, estou falando várias datas. Qual é a data? 1917, obrigado. E essa cena é uma cena maravilhosa, porque ela foi feita em uma única tomada, né? Ela é um plano sequência, ou seja, não tem cortes, né, nessa cena. E esse rapaz, ele é um soldado que ele precisa levar uma mensagem. A missão dele é essa, ele precisa passar por uma guerra, um rapaz novo, mas ele precisa passar por essa guerra para levar uma mensagem até um determinado local. E ele, cumprindo, depois de... eu ia quase dar um spoiler, ó. Depois de ter passado por uma tragédia,
ele precisa percorrer esse caminho correndo, e enquanto está tendo tiroteios por todos os lados, ele vai cumprir o seu propósito. Da mesma forma, nós nesse mundo que está em constante guerra, em constante destruição, nós corremos por ele, vestidos do amor de Deus, porque parece que é a única coisa, aliás, é a única coisa certa que pode nos dar consolo nesse mundo tão perturbado. Somos amados por Deus. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha pecado durante essa semana, e mesmo que você não queira nem mesmo vir para ser, porque você acha que de alguma forma está todo mundo sabendo o pecado que você cometeu. Ainda assim, você é amado pelo Senhor. Não significa que você não tenha que se arrepender. Arrependa-se. Mas lembre-se que o amor de Deus é esse casaco de conforto, esse casaco de esperança, essa roupa, esse uniforme de contentamento e graça e misericórdia no meio de um mundo caído, destruído pelo pecado da humanidade. Agora, os eleitos, santos e amados por Deus, dentro dessa roupa que eles estão sendo revestidos na união com Cristo, eles precisam também experimentar dentro deles. Por isso também foi proposital falar para vocês a respeito do que Calvino diz sobre sentir. E talvez você, com uma tradição reformada, ache que sentimento seja algo extremamente usado pelo diabo, ou até mesmo suas emoções não mereçam nenhum tipo de confiança, e realmente não merecem. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e nos encontramos dentro dessas categorias que o próprio Paulo diz que os unidos com Cristo precisam exercer ou precisam demonstrar e acreditar, ter dentro de si sentimentos de Cristo, vivendo dentro de nós, apontam exatamente para essa união com Cristo. Porque é importante que a gente também sinta isso, do que a gente apenas saiba disso. E eu estou parafraseando Calvino, que foi parafraseado pelo reverendo João Paulo Tomás de Aquino na exposição do seu livro União com Cristo. Aliás, prata da casa também. Nós temos medo de ter essas emoções e sensações porque nós aprendemos de alguma maneira errada, com uma teologia deturpada, que as nossas emoções elas não podem ser redimidas pelo Senhor e que os nossos sentimentos eles estão constantemente escravizados pelo nosso velho homem. Mas você está unido com Cristo. Eu estou unido com Cristo. Então, de alguma forma, no momento em que eu começo a me revestir dele, eu começo a experimentar isso dentro de mim. Paulo vai dizer, de ternos afetos de misericórdia. De ternos afetos de misericórdia, por mais bonito que seja, não consegue passar de fato a ideia que Paulo está querendo dizer nesse texto. Porque quando se fala de coração, de algo que é interno dentro do homem ou de afetos, aponta-se para a crença do antigo mundo de que o centro das emoções ficava nas nossas vísceras, ficava nas nossas entranhas. Então, a tradução melhor para entender o que Paulo está dizendo é que aqueles que colocaram as vestes da união com Cristo são eleitos de Deus, santos, amados, e agora eles têm em suas entranhas compaixão nas entranhas. E com isso eles demonstram bondade, eles demonstram humildade. E humildade não é apenas aquela figura que você imagina de alguém que não chama muita atenção para si, que tem uma modéstia, aliás, mas é alguém que mentalmente sabe o seu lugar, não apenas nesse mundo, mas no reino de Deus. Portanto, queridos eleitos de Deus, santos e amados, é com compaixão nas entranhas, com bondade e humildade, como alguém que tem perspectiva humilde em relação às outras pessoas, e com paciência, com brandura, mansidão. E a paciência aqui, usada como longanimidade por João Ferreira de Almeida, é no inglês uma palavra muito, que para mim consegue demonstrar também o que é melhor. A Isa está aqui. Minha professora de inglês. O long suffering, que é exatamente esse sofrimento longo. Porque a palavra utilizada aqui, ela diz que você pode admitir o outro, você pode apoiar o outro, você pode suportar o outro por muito tempo, você pode sofrer com o outro.
Quem é que consegue sofrer por outras pessoas? Quem na história da humanidade conseguiu demonstrar o amor por pessoas que o negaram, indo até o fim? Quem? Quem, meus irmãos? Quem, meus irmãos? Exatamente. Cristo é aquele que sofre de maneira longânima, é aquele que com paciência admite traidores, admite pessoas perdidas em seus delitos e pecados e sofre junto com elas. Sofre por elas, para que agora a gente consiga também replicar, reproduzir, mas não apenas porque Cristo é um bom exemplo. Se você tem buscado o Senhor porque Ele é um bom exemplo, eu sinto muito dizer para você, não faça isso. Aliás, eu não sinto não, eu digo de verdade, não faça isso. Porque não é apenas com bom exemplo que o próprio apóstolo Paulo está dizendo essas palavras, está exortando essa igreja. Ele começou essa carta evidenciando quem Cristo era, dizendo que Ele estava acima das estrelas, dos seres celestiais, das pessoas com que aqueles homens estavam tentando ter algum tipo de comunhão para tentar aplacar a ira, para poder chegar a Deus. Ele está dizendo que Deus está acima dessas pessoas, na expressão exata do seu ser, que é Cristo Jesus. Para que você também entenda que Ele é unido a você, que você e Ele são um só. Isso ressoa a oração de Cristo no Getsemane, o próprio Cristo pedindo ao Pai, antes de dizer para o Pai que a sua vontade fosse feita, mas que, se possível, aquele cálice fosse afastado dele, Cristo ora para que nós, não só aqueles apóstolos, mas para aqueles que seriam resultado da pregação do Evangelho pela vida daqueles apóstolos, pudessem ser um com ele. Agora, meus irmãos, com essas vestes, mais uma vez revisando isso, os eleitos de Deus, santos, amados, com compaixão em suas entranhas, exercendo bondade, tendo uma perspectiva humilde a respeito da vida e dos outros e de si mesmo, com mansidão e com a disposição para sofrer longamente pelo próximo, eles podem chegar no segundo ponto desse nosso sermão. E o segundo ponto que o verso de número 3 vai nos dizer é que a união com Cristo nos lembra que nós fomos perdoados. Se no primeiro ponto, a união com Cristo nos deu novas vestes, ao nos revestirmos do nome que é a própria imagem de Cristo em nós, nós somos lembrados de que nós somos perdoados pelo Pai através do nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que você é lembrado disso? É exatamente nos exemplos que eu dei no começo do nosso sermão. Suportando. No começo no começo do mês, eu preguei aqui a respeito de perdão e dei uma aula na escola dominical sobre isso e dei o exemplo de Martinho Lutero, que uma vez questionado se ele se sentia perdoado, ele falava que não se sentia, e quando questionado mais uma vez, ele falava assim, eu não me sinto, mas eu sei que sou, porque é a palavra que me diz isso. É a palavra do próprio Deus quem me diz isso. Mas se você quer ter algum tipo de prova, e a fé ela não cabe num tubo de ensaio, não cabe num experimento, mas ela pode ser provada, ela pode ser desenvolvida, e a fé de que somos perdoados em Cristo Jesus, ela se demonstra no momento em que você precisa dar suporte para o outro irmão. A palavra aqui utilizada nesse imperativo, suportai-vos, ela parece que abrange tudo aquilo que estava nas vestes da união com Cristo mencionadas no verso anterior. Ela transmite que as pessoas que suportam, elas têm paciência, que elas admitam o outro, que elas suportem, que elas sofram com o outro. É exatamente o significado complexo desse verbo, suportar. Só que isso não funciona apenas de uma maneira exclusiva, porque talvez, dentro do seu imaginário,
ou achando que você é o protagonista da sua vida, a sua dimensão de como isso vai acontecer é apenas no eu preciso andar a outra milha, eu preciso fazer isso, eu preciso suportar o outro. Mas a gente só consegue de fato experimentar isso como resposta, como resultado da oração que Cristo fez, da oração sacerdotal de Cristo, com o acréscimo desse versículo: suportai-vos uns aos outros. Aliás, a nossa dificuldade de chegar aqui e acompanhar os meninos da UPA que estavam cantando somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade. Dá uma vergonha, né, de cantar essa parte? Dá uma vergonha de olhar para o irmão e falar assim: eu preciso de ti, querido irmão. Porque na nossa vivência, a gente vai olhando para os exemplos, para a dificuldade que nós temos em lidar com o outro, e mutualidade, uma característica importantíssima para a igreja do primeiro século e importantíssima para a Trindade, ela é extremamente difícil para nós. Entregar ao outro aquilo que nós recebemos de Cristo e receber do outro aquilo que Cristo deu a eles, parece que é o exercício mais difícil. É mais fácil fazer um acampamento. É mais fácil organizar um acampamento, é mais fácil fazer uma programação, organizar uma conferência. É mais fácil fazer qualquer outra coisa do que estender para outra pessoa a graça que nós recebemos do Senhor Jesus. O perdão, dar o suporte daquele que sofreu de maneira longânima para o outro e receber também. Porque isso vai contra o que a nossa natureza pecaminosa recebe, come e bebe de um mundo que diz: valorize a si mesmo, não baixe a cabeça para ninguém, valorize a si mesmo e experimente a sua melhor versão. Suportar um ao outro vai contra toda e qualquer mensagem que esse mundo, extremamente desconexo de Deus, porque agora a gente não tem mais nem Deus no centro, nem mais o homem no centro. Qualquer coisa que você quiser colocar no centro pode ser, aliás, deve ser respeitado. E se tudo precisa ser respeitado de alguma forma, aonde a graça do Senhor vai poder nos transformar e vai poder nos provar? Se todas as nossas dificuldades, elas precisam ser enxergadas como se elas fossem extremamente especiais, aonde nós teremos a oportunidade de poder ceder a nós mesmos, ceder às nossas próprias emoções, que aí sim manifestam esse egoísmo, individualismo, para fazer com que o outro seja alcançado, seja preferido, seja colocado em primeiro lugar, como Cristo nos ensina. Suportar parece simples, mas não é, porque tem peso de cruz. Não é só uma milha. É a milha que pode ajudar o outro a chegar mais perto de Deus. E aqui não é apenas a nossa carne que milita contra isso, mas são as potestades e os principados nas regiões celestiais, nas regiões, aliás, espirituais, que lutam contra a nossa vida de dia e de noite. É a ação do diabo mesmo, porque você pode fingir que ele não existe, mas ele existe e continua perturbando os filhos de Deus. Mas aqueles que são revestidos do Senhor, eles estão prontos para passarem por esse campo minado, por esse campo em guerra, suportando aqueles que estão caídos. E no momento que estiverem também precisando de ajuda, receberem do próprio Deus, através dos irmãos, alento, conforto, suporte. É essa mutualidade, uma das preciosidades do reino de Deus. Porque quando nós falamos de mutualidade, ninguém é melhor do que ninguém. Quem prega não é melhor do que aquele que serve. Quem ouve a palavra não é melhor do que aquele que está tocando um hino. Quando nós entendemos mutualidade, nós conseguimos encontrar a unidade do Senhor sendo exercida do mais velho ao mais novo. Quando a mutualidade do suporte ela é exercida, nós conseguimos encontrar a possibilidade de pedir perdão e de sermos perdoados.
e também de perdoar. Porque perdoar, meus irmãos, eu não quero ser repetitivo, não tem a ver com sentimento, é um compromisso, é uma promessa que ela é cumprida dentro dos nossos arraiais, mas ela não é apenas o jeito de poder resolver um problema, mas ele é o jeito de mostrar a graça. Aliás, o verbo utilizado aqui para perdoai-vos, no original aponta para mostrar favor, mostrar graça, mandar, enviar, deixar disponível para o outro a graça de ter um caminho aberto entre si. Perdoar mutuamente, meus irmãos. Se alguém, se qualquer um tenha feito algo contra você, isso tenha causado em você algum tipo de queixa, uma denúncia, uma reclamação. Porque no tocante a esse mundo, quando alguém faz mal para você, a primeira coisa que você é encorajado a fazer é buscar que o seu direito, o seu dano seja ressarcido. A primeira coisa que você é levado a fazer é tirar a satisfação daquilo que disseram ou que ou como difamaram você, enfim. Como aquilo feriu os seus sentimentos, a primeira coisa que você quer fazer é: aqui você não se cria, eu quero resolver isso agora, eu não vou levar desaforo para casa. Essa é primeiro instinto do homem. Caim nos demonstra isso quando num ato de inveja, porque agora ele está se sentindo lesado porque o seu irmão teve a oferta dele de maneira preferida ao Senhor e ele não. Então, ele está se sentindo de alguma forma rejeitado pelo próprio Deus, ele que é filho daqueles que fundaram esse mundo. Mas como assim? Não pode. Ele vai receber as glórias de ter feito o mínimo? Não. A palavra vai dizer que o testemunho da oferta de Abel ecoa até hoje, a sua oferta fala até hoje. Mas a indignação e a queixa de Caim, não. Porque a indignação, a reclamação de Caim, que não foi nem verbal, ele não precisou falar para Deus que ele estava triste. O próprio Senhor olhou para ele e, como o bom, maravilhoso conselheiro que ele é, ele falou assim: por que seu semblante está decaído? Ele fala: não é nada. Não é nada não, Senhor. Mas o Senhor, que também conhece o coração, olha para aquele homem e diz: o pecado está à porta. Você está prestes a ceder à tentação de matar o seu irmão. Cabe a você dominar isso. A resposta de Caim não precisa ser a nossa resposta. Nós não precisamos reproduzir os sentimentos de inveja, de rancor ou de amargura que aquele homem teve. Nós precisamos e devemos, como pessoas revestidas do próprio Cristo, levar o favor e a graça de Deus para aquele a qual nós temos algum tipo de queixa. O texto continua dizendo: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esse assim como, ele é muito mais do que uma conjunção para você ter a referência, mas ele é mais profundo que isso. Ele diz: é exatamente de acordo com a maneira em que Deus, é exatamente no grau que o próprio Senhor, é exatamente como o próprio Deus perdoou você na cruz do Calvário, levando o seu próprio Filho unigênito à morte, morte maldita, assim também você deve perdoar. Eu sei que parece exagerado, e parece que eu estou muito apaixonado falando sobre essas coisas, mas é porque o orgulho que a gente carrega não deixa a gente cumprir a outra parte, ou melhor, a parte que nos cabe na oração do Pai Nosso.
O orgulho que nós carregamos porque nós nos sentimos de fato extremamente lesados pelo outro, não deixa a gente olhar para o exemplo do próprio Deus em nossa vida e replicar como nós aprendemos. As mágoas que nós carregamos, os traumas que por essa sociedade são tão assistidos e tão acolhidos, são colocados num lugar de tremendo conforto e de especialidade. Eles cedem à pressão desse mundo, mas eles não cedem, eles não se subjugam ao senhorio de Cristo, que diz: perdoa, porque eu perdoei você. Estenda a graça, porque é isso que eu faço com você todas as vezes que você recorre a mim. Assim como o Senhor tem te perdoado. É maravilhoso, porque agora a linguagem que Paulo está utilizando é uma linguagem também de algo que já aconteceu e tem efeitos que continuam a acontecer na vida daqueles que são unidos com Cristo. Então faça você também. Faça você também. Se de fato a vida de Cristo existe em você, se de fato você morreu com o Senhor Jesus, se de fato você ressuscitou com Ele e está aguardando de maneira ansiosa pelo dia em que você vai ser glorificado com Ele, caminhe o mesmo caminho que Ele, trilhe os mesmos passos que Ele, perdoe aquele que te ofendeu. Tenha pressa em resolver as queixas que você tem contra o outro. Não deixe com que o tempo determine isso. Não deixe com que o seu orgulho determine isso. Mas assim como o Senhor te perdoou, perdoe você também. E a razão disso está no verso de número 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Porque se a união com Cristo nos dá novas vestes e nos lembra que fomos perdoados, ela nos une perfeitamente uns com os outros e com o próprio Deus. Além de todas essas coisas, ele está dizendo, acima de todas as nossas dificuldades, esteja. Quando eu falo de alguns problemas de interpretação ou de tradução, isso é muito comum. Nós estamos falando de registros muito antigos, que passam por gerações e que sofrem influências das traduções de cada geração. Mas se hoje eu pudesse, ou você pudesse também, obviamente de maneira alguma menosprezando essa tradução, mas se você puder focar nessa palavra esteja, na verdade ela é uma extensão daquilo que Paulo está dizendo em sua teologia como um todo, mas principalmente no verso de número 12. Ele está dizendo, coloque também, se vista do amor. Porque o amor, sabe aquele acessório que você coloca, que chama mais atenção do que tudo? Eu estou monocromático aqui de cinza, mas obviamente o que chama mais atenção em mim é esse azul aqui na gravata. Talvez você tenha alguma coisa em você, né? A moda muitas vezes ensina que você, mesmo que seja monocromático, você utiliza alguma peça, algum acessório que destoe daquilo e vai chamar a atenção e vai ornar tudo aquilo que você está vestindo. É como se o amor de Deus fosse para algumas mulheres um broche, um lenço no pescoço extremamente elegante e chamativo, que compõe essa peça maravilhosa que é a vida unida com Cristo. É como se um homem estivesse utilizando uma roupa que não chama muita atenção, mas o sapato que ele está utilizando é tão bonito, é tão bem lustrado, parece que é a primeira coisa que você vê. O amor de Deus é como essa peça, que ela não é apenas um acessório no sentido de ser algo que você pode não usar, mas é o que de fato identifica cada um dos filhos de Deus, cada um dos pequenos cristos, como de pessoas que realmente têm a vida do próprio Filho de Deus aqui na terra. O amor é esse último e principal elemento das vestes da união com Cristo, que fazem com que o perdão seja possível. Porque aqueles que perdoam, eles já têm essa insígnia no peito. Eles são condecorados na luta militar dessa vida, em toda a sua dificuldade de exercer o seu cristianismo, eles levam consigo
Todo mundo que passar correndo vai poder ver neles que eles de fato são unidos, porque Cristo e o seu amor é o que vai adiante, é o que chega primeiro. E esse é o elo perfeito, o vínculo da perfeição. Talvez você não perceba isso porque você esteja usando outras coisas. Talvez você não perceba isso porque você está tentando se vestir com tantas outras coisas. Você coloca um chapéu de arrogância, você coloca uma calça de soberba, você coloca uma gravata de intolerância, você coloca um terno de alguém que é ensimesmado ou que é cheio de si. E daí, quando você vê, você está parecendo um palhaço cheio de pecado nas suas vestes. Cheio de coisas que não precisava utilizar, que estão fora de moda, que são démodé. E por isso perdoar parece difícil. Porque quando a gente está fora de moda, geralmente a gente está desconfortável. Geralmente a gente está utilizando uma peça que aperta mais. Mas o amor é tudo o que a gente precisa para poder não apenas dizer que nós somos unidos com Cristo, mas para poder provar, colocar em prática essa união com Cristo através do perdão. Meus irmãos, se você não está conseguindo respirar com tanta veste de pecaminosidade, esse é o momento propício para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para você: despoje-se de si mesmo. Tire essas roupas de quem você é, essa identidade que você diz que ela é só sua, essa personalidade que você jura que ela te define, mas que ela não tem nada a ver com quem Cristo é. Renove a sua mente, como o verso de número 22 lá de Efésios 4 diz, 23 aliás. Porque na dinâmica da mudança de Deus, não apenas você deve se despojar do homem, mas a sua mente precisa ser renovada, porque é na metanoia que ocorre no nosso coração que nós podemos de fato entender: espera, eu estou andando num caminho errado, eu estou vestindo as roupas erradas, a união com Cristo diz que eu deveria parecer mais com Ele. Por que eu estou parecendo tanto comigo? Porque é o velho homem que tem vivido mais, é o reflexo no seu espelho. E quando isso acontecer, e a minha oração é para que cada um de nós experimente ainda hoje, ou nessa semana, ou durante toda uma vida com Ele aqui, é para que nós tenhamos o arrependimento advindo da bondade do Senhor através dessa palavra, dirigida a você, independente da sua atenção, do seu foco, independente se você está ansioso com o dia de amanhã, ou se você está preocupado em o que vai fazer daqui a 2 anos, que a bondade do Senhor te mostre que no seu sacrifício, Ele, um Deus santo, decide viver e se unir com pecadores como nós. Quando isso acontecer, esse velho homem vai ficar para trás e você vai conseguir, de fato, passar por cima de todas as suas motivações. Ponto central agora dessa carta de Paulo. E vai conseguir experimentar a vida de Cristo. Vai conseguir respirar o ar de quem almeja uma vida inteira unido com aquele que nos chamou, que nos elegeu, santificou e nos amou. Que o Senhor nos ajude a perdoar como Ele perdoou e sermos identificados por isso, identificados como filhos dEle. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar. Santo e digno Senhor, a Tua própria palavra diz para nós abandonarmos as obras das trevas, aquilo que acontece no meio da noite, as orgias, as impurezas, as bebedices, e andarmos com dignidade como na luz do meio-dia, amando uns aos outros, é o que Romanos 13 fala. Amando assim como o Senhor nos amou. Mas, ó Deus, nessa caminhada aqui, nós confessamos que é difícil para nós, com a nossa própria força, colocar tudo isso em prática.
Mas se nós somos unidos com Cristo, como a tua palavra diz que nós somos, e na unidade com Cristo, teu Santo Espírito não apenas enviou Cristo para o deserto, mas conduziu ele durante toda a sua missão na terra, o levando até o cumprimento da missão que o Senhor mesmo deu a ele, fazendo com que ele subisse no madeiro, morresse a nossa morte, ressuscitasse, fosse assunto aos céus, estando glorificado contigo, Senhor. Então é possível para nós também. É possível, ó Deus, que a nossa amargura e as nossas mágoas sejam colocadas para trás, ó Deus, como uma peça de roupa velha que não serve nem para doar para o outro. E que toda bagunça, ó Deus, que foi criada na nossa mente seja transformada e experimentemos a renovação de Cristo em nós, para que agora possamos andar vestidos de Cristo aqui nesse mundo. Ó Deus, a moda desse mundo é muito feia. Eles se vestem, ó Deus, de prepotência. Mas o Senhor quer que nos vistamos de humildade. Esse mundo, ó Deus, se veste de amor próprio, mas o Senhor quer que nós nos vistamos de amor para o outro. Esse mundo, ó Deus, se veste de ira, mas o Senhor quer que nos vistamos de mansidão. Aliás, ó Deus, todas essas características não dizem respeito apenas à nossa roupa, mas mostram que, de fato, somos mais do que vencedores e mais do que felizes em Ti. Bem-aventurado, então, ó Deus, aqueles que se refugiam no Senhor nessa noite e, após ouvirem essa palavra, ó Deus, buscarão ao Senhor com toda a sua força, de todo o coração, com todo o entendimento. Experimentarão, ó Deus, a graça, o poder e a misericórdia de serem unidos com Cristo. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.